Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinética química. Então vamos lá. Bem, quando a gente pensa em cinética, de uma certa forma, né, só a palavra cinética, alguns aí vão associar, por exemplo, com o que já viram no ensino médio ou com o que tem de experiência no dia a dia de vida, né, como por exemplo alguns são muito fãs do Flash, então vão lembrar, por exemplo, de cinética, algo de velocidade, algo correndo, ou para aqueles mais antigos como eu, vão lembrar de jogos como o Driver, em que você ficava dirigindo e fazendo várias missões, por exemplo, sem descer do carro, né? Tudo associa a cinética. Mas voltando a falar do ensino médio, o que a gente aprende lá sobre cinética em alguns aspectos é mais relacionado à física, está relacionado ao movimento, né? Então por isso que eu trouxe esses dois exemplos aí, tanto o Flash quanto o joguinho Driver. Todos eles estão associados a uma velocidade que é gerada ao você percorrer um certo espaço, um certo deslocamento dentro de um tempo, né? Então a cinética ela faz referência a isso. Tudo bem? E a gente aprende no ensino médio que nós calculamos, por exemplo, uma velocidade média fazendo, né, um simples cálculo entre a variação do espaço que foi deslocado pela variação do tempo. Então, aqui nesse nosso exemplo, a gente pode perceber que tem uma pessoa que ela sai de carro, e ela está num ponto aqui zero, vamos só pegar uma caneta para ficar mais fácil de marcar. Então a pessoa está aqui num ponto zero e ela percorre aí todo um trajeto, né? Então ela sai, perdão, aqui ela está fazendo o inverso, não está certo. Ela sai do ponto zero e vai até o ponto S1 e do ponto S1 aqui, né? Ela vai até esse segundo ponto aqui. Então a gente consegue fazer calculando aí, certo, a variação do ponto final menos o ponto inicial, que seria a variação do deslocamento do espaço, pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui está representado em metros por segundo, né? Então você pode ter uma velocidade em metros por segundo, mas associada, por exemplo, ao seu movimento de bicicleta ou ao seu movimento, por exemplo, andando, correndo. Tudo isso a gente pode associar, por exemplo, velocidades com metros por segundo. E velocidades, por exemplo, de carro a gente pode associar, por exemplo, a quilômetros por hora ou outras grandezas. Tudo bem? Então, o interessante é a gente lembrar que a cinética ela faz referência a essa velocidade. Aqui, no modo mais macroscópico, a cinética faz referência a essa velocidade que é criada, que é gerada, né, ao você percorrer aí um certo espaço em um determinado tempo. Tudo bem? E então, como a gente está falando de química, o que seria a cinética dentro da química, né? Então nós vamos ver, por exemplo, algo relacionado com a velocidade das reações, a taxa de deslocamento de uma substância que vai reagir. Então entenda que a gente vai mudar essa palavra, deslocamento, ela vai fazer referência, por exemplo, a um consumo ou a uma produção de certas substâncias. Tudo bem? Então, a cinética química nós vamos ver fatores de uma certa forma que podem fazer uma analogia à cinética que você vê em física, né? Até um certo ponto. Tudo bem? Então, a química vai ser a cinética, né? Dentro da química vai ser o estudo da velocidade no qual as reações químicas ocorrem. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Então, essa velocidade ela ocorre em um determinado tempo. Tudo bem? A princípio, para a gente que está aqui esperando essa reação acontecer, ela ocorre de uma maneira até de certa forma lenta, né? Então eu consigo acelerar essa reação, eu consigo modificar essa velocidade, fazer com que ela fique mais lenta ainda, por exemplo, fazer com que ela fique mais rápida. Tudo bem? Então são esses fatores que nós vamos estudar dentro da cinética química, tá? E voltando aqui para essa reação, diferente do carro, da parte macroscópica, que a gente mede um deslocamento, aqui nessa reação o que a gente pode ver? A gente basicamente vai tentar medir, certo? A variação de consumo e de produção de uma certa substância, no caso um reagente ou um produto, dentro de um determinado tempo. Então aqui nesse segundo exemplo eu tenho
A que é convertido em B. Então, no tempo zero eu tenho uma concentração inicial de A, só que à medida que o tempo vai correndo, esse A ele vai sendo convertido em B. Então, a gente vai notando aqui a presença de B dentro do sistema. Tudo bem? E como isso ocorre, né? Perdão, em que velocidade isso ocorre, em que velocidade se dá esse consumo. Então é isso que nós vamos estudar. Eu posso acelerar essa velocidade, aumentar, diminuir, tem alguns fatores que explicam por que essa velocidade ocorre dessa forma. Eu consigo prever a concentração dos reagentes no futuro, algo desse tipo. Então essas informações nós vamos estudar aqui dentro de cinética química. Tá? Então só frisando aqui, voltando, a cinética vai ser um estudo da velocidade no qual as reações químicas vão ocorrer. Então, basicamente, nós vamos tentar mensurar a velocidade de consumo de certas substâncias e a velocidade de produção de certas substâncias. Isso dentro do tempo. E quais serão as unidades que nós vamos usar? As unidades farão referência a concentrações, né? Então, a gente pode usar concentrações do tipo mol por litro, ou podemos usar também grama por litro, mas o mais comum é usarmos mol por litro em função do tempo. O tempo também pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser hora ou pode ser dias, tá? O tempo que você escolher para analisar a sua reação. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, existem alguns fatores que eles vão influenciar na velocidade das reações, tá? Então, um primeiro fator que vai influenciar na velocidade das reações. Aqui nós estamos falando de algo que são coisas que são mais intuitivas para a gente. Tudo bem? Então, o primeiro fator que vai influenciar vai ser a natureza dos reagentes. Por que a natureza dos reagentes? Bom, porque eles vão ter propriedades intrínsecas internas, e essas propriedades intrínsecas elas que vão reger. Então, por exemplo, o tamanho do raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica. Tá? E eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, não vou colocar aqui no card, porque tem outros mais pra gente colocar, vou deixar na descrição, logo abaixo aqui nos comentários, um vídeo para que vocês vejam a diferença, por exemplo, de reatividade de metais da família, de metais do grupo 1, tá? da tabela periódica. Então, os alcalinos, então, por exemplo, a gente tem alguma diferença de reatividade, né, de velocidade de reação para esses metais. Tudo bem? O segundo, a gente poderia dizer o estado físico dos reagentes. E também isso faz referência à superfície de contato. Isso tem um exemplo muito simples para você entender. É aquela frase bem famosa que vocês já devem ter ouvido. Quem é que queima mais rápido? Um bloco de madeira inteiro ou um monte de serragem? Todo mundo sabe intuitivamente que a serragem ela queima mais rápido que o bloco de madeira. Mas por quê? Porque a serragem permite uma maior superfície de contato. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, aqui, ó, imagina que isso aqui é um cubo de madeira, tá? Esse cubo de madeira ele tem uma área superficial aí, ó, de 24 metros quadrados. Então esse aqui é o cubo de madeira. Quando eu vou colocar esse cubo de madeira para queimar, o oxigênio ele vai ficar em contato aqui, ó. Vou colocar algumas moléculas de oxigênio aqui, ó. Tá? Então o oxigênio ele vai ficar em contato aqui em cima, ó, na parte exterior do meu cubo de madeira. Tá? Ou, no seu caso, o seu bloco de madeira como um todo. Então o oxigênio vai ficar só na parte exterior. Então a reação vai acontecer aqui primeiro nessa parte exterior. Então a gente vai tirar essa camada exterior aqui, ó. E aí só depois o oxigênio vai adentrar mais para as partes internas aí desse seu bloco ou pedaço de madeira. Tudo bem? Agora, se esse seu material ele está pulverizado, ele está ralado, ele está triturado de uma certa forma, você permite que o oxigênio tenha mais contato com mais pedaços da madeira. E isso favorece uma velocidade de reação maior. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, só para vocês verem que a área superficial ela vai aumentando à medida que eu vou fracionando aí esse meu bloco de madeira em cubos menores. Tá? Um segundo ponto também que vai favorecer aí a velocidade das reações é a concentração dos reagentes. Tudo bem? Então a gente imagina, né, que quanto maior a quantidade de reagentes, mais será favorável à velocidade daquela reação. Só que a gente vai discutir um pouco mais à frente que nem sempre
dessa maneira que ocorre, mas isso favorece, tá? Então, se eu tenho mais reagentes para reagir, favorece com que eu tenha uma maior interação, então eu tenho uma maior velocidade até um certo ponto de reação, tudo bem? A temperatura também influencia, e isso de uma certa forma já é bem conhecido por todos nós, porque, por exemplo, nós guardamos alimentos na geladeira para conseguir retardar a reação de putrefação ou de apodrecimento desse alimento. Então a gente sabe que a temperatura tem uma relação bem direta, ou, perdão, a gente sabe que a temperatura tem uma relação bem intensa com a velocidade da reação. Tudo bem? E um outro fator aí que vai influenciar a velocidade dessa reação é a presença de um catalisador. E mais à frente, um pouquinho mais no final dessa aula, a gente vai falar um pouquinho aí sobre como esse catalisador ele vai conseguir influenciar na velocidade dessa reação ou não. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Então são alguns fatores que podem influenciar a partir de uma análise macroscópica, digamos assim, alguns fatores eles conseguem influenciar, certo, a velocidade dessas reações. O primeiro fator que a gente citou aqui foi a natureza dos reagentes. Então, a natureza dos reagentes, devido às propriedades intrínsecas desses reagentes, tudo bem? Veja o vídeo que vai estar aqui na descrição abaixo, você vai conseguir entender um pouco melhor a ideia da velocidade. A superfície de contato, que está associada também com o estado físico desse reagente. Então, quanto maior a superfície de contato, mais interação entre esses reagentes. Então, eu posso favorecer que essa reação aconteça um pouco mais rápido. Tudo bem? A concentração dos reagentes, partindo do mesmo raciocínio. Quanto mais reagente ali presente, as colisões, as interações, elas podem ser maiores, né? A temperatura, que vai favorecer a energia cinética desses reagentes, então vai aumentar, por exemplo, a vibração desses reagentes, o modo com que esses reagentes possam se deslocar dentro do sistema, tudo bem? E isso vai favorecer a interação entre eles. Então, de uma certa forma, a gente também favorece a velocidade das reações, a gente também pode aumentar a velocidade das reações, ou diminuir, tudo bem? E a presença de um catalisador. Tá? Então, todos esses fatores eles podem aumentar ou diminuir a velocidade da reação. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguir um pouquinho mais aí com as ideias. Bem, aqui, galera, é para a gente representar, tanto graficamente quanto apresentar uma equação para vocês, de como a gente vai conseguir mensurar uma velocidade média para uma reação. Tudo bem? Então, olha só, aqui eu vou monitorar, né, em função do tempo. Veja que esse tempo está em horas, tá? Então, eu vou monitorar aqui essa reação, a reação de decomposição da amônia. Essa reação já está previamente balanceada, tudo bem? Então, eu tenho aqui 2 mols de amônia que vão se decompor, tudo bem, em 1 mol de nitrogênio gasoso e 3 mols de hidrogênio gasoso. Tudo bem? Então, eu vou monitorar isso em função do tempo. O meu tempo vai ser em horas. Tá? Então, no meu tempo inicial, que é na hora 0, eu tenho uma concentração de amônia de 8 mol por litro, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma concentração de amônia de 8 mol por litro. Como eu sei esse valor? Bom, se é um reagente, a gente parte do pressuposto que você está colocando ele para reagir. Tudo bem? Então, você tem a noção da concentração inicial. Tudo bem? Então, coloquei uma concentração inicial. Depois de um tempo, depois de 1 hora que essa reação ficou ali dentro do meu sistema acontecendo, eu monitorei a concentração de novo e essa concentração caiu aí para 4 mol por litro. Depois de mais 1 hora, então percorrido 2 horas de reação, eu tenho aí uma concentração de 2 mols por litro. Depois de 3 horas de reação, eu tenho uma concentração de 1 mol por litro para o meu reagente. Lembrando aí, tá? Um conhecimento bem básico que todos nós temos de conseguir analisar uma equação, a equação química, né? Lembra que esse símbolo aqui indica que está ocorrendo uma transformação. Então, quem está antes desse símbolo aí, nós chamamos de reagentes, tudo bem? E quem está depois desse símbolo aí, nós chamamos de produtos. Então, aqui nós estamos monitorando uma velocidade de consumo de um reagente. Tudo bem? E como que isso vai se comportar num gráfico?
Bom, se a gente está monitorando a velocidade de consumo, a gente está percebendo que esse reagente, ó, a concentração dele está caindo, né? Está decrescendo. Então eu vou ter uma reta ou uma curva aqui nesse gráfico que ela é decrescente. Tudo bem? Porque é uma velocidade de consumo. Tá? E como essa reta vai se expressar? Bom, no tempo zero, aquilo que vocês conhecem. No tempo zero, tinha uma concentração de 8. Depois, no tempo 1, 4. No tempo 2, 2. No tempo 3, 1. Então, tudo isso dá origem aí a essa curva aqui. Tudo bem? Veja que ela é uma curva decrescente. Então, a curva dos reagentes ela vai ser decrescente porque eu estou monitorando um consumo dos reagentes. Tudo bem? E aqui eu vou representar também a curva de crescimento dos produtos. Tá? Então, o primeiro produto formado ali é o N2. Então, o N2 ele tem uma curva aí um pouquinho mais baixa, digamos assim, né? Devido à sua estequiometria, tá? Então veja que quando eu tenho aqui no tempo, por exemplo, depois de 1 hora, certo? Eu tenho aqui, ó, 4 mols por litro de amônia. Só que para um N2 eu tenho um só. Perceba que é uma relação com essa estequiometria aqui. Tudo bem? O mesmo vai acontecer para o H2, ó. Então a curva do H2 ela vai ser lá em cima, superior à do N2, ó. Então eu tenho aqui os pontos e a curva do H2 aí. Tudo bem? Respeitando aí a estequiometria. O que é importante você frisar? Que aqui nós temos uma curva de concentração por tempo. E se é um reagente, eu tenho um gráfico, perdão, de concentração por tempo. Tudo bem? A minha concentração aqui está em mol por litro. Vamos colocar aqui para vocês. A minha concentração está em mol por litro e o meu tempo ali está em horas. A curva dos reagentes que indicam o consumo, ela sempre vai ser decrescente. E a curva aí dos produtos que indicam a produção, ela sempre será crescente. Tudo bem? E você consegue calcular uma velocidade média desse consumo, por exemplo, de amônia. Tudo bem? Utilizando uma expressão muito parecida ou muito semelhante com a expressão que nós temos aí da cinética comum, né? Então eu vou ter uma variação aqui não mais de espaço, não mais de deslocamento, mas uma variação agora de quantidade de reagente em função de uma variação no tempo. Então, por exemplo, vamos medir aqui, vamos tentar calcular a velocidade aí, ó, em função aqui, certo? Do tempo 1 hora e em função do tempo 3 horas. Então, como você faria isso? Você viria aqui, ó, velocidade média, tudo bem? E colocaria aqui variação da quantidade, um delta de quantidade. Então, é a quantidade final. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui é a variação final, tudo bem? Menos a variação, vamos colocar melhor aqui, variação da quantidade inicial. Tudo bem? Tudo isso dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então vamos lá. Velocidade média aí de consumo então da amônia. Velocidade média vai ser: qual é a concentração final? Concentração final é a concentração no tempo de 3 horas. Concentração final é 1. Beleza. Menos, qual é a concentração inicial? A concentração inicial é a concentração no tempo de 1 hora, certo? 4. Então, tá aqui. 4. Tudo bem? Agora, tempo final 3 menos 1. Tudo bem? Resolvendo isso aqui, galera, você vai ter 1 menos 4. 1 menos 4 dá menos 3, dividido por 3 menos 1 dá 2. Então, você vai ter, vamos colocar aqui de outra cor para dar um destaque nisso, tá? Então, você vai ter que a velocidade média de consumo da amônia para esta reação que está sendo apresentada é de menos
1,5 mol, tudo bem, barra litro, que multiplica hora, porque é essa unidade, tá? Aqui, só para ficar igual ao meu exemplo, né, vamos colocar esse H minúsculo, tudo bem? Então, só ajeitando aqui, barra hora. Tá, interessante agora. Então, a gente descobriu que a velocidade média de consumo da amônia para essa reação é de aproximadamente menos 1,5 mol por litro por hora. Aí aqui a gente vai dar um destaque aqui, ó, esse sinalzinho de menos, galera. Existe velocidade negativa? Então, por exemplo, quando você está andando de ré no carro, certo? Com alguém aí, o ponteiro ele marca abaixo do zero a velocidade? Não existe velocidade negativa, né? Mas aqui em química, é para a gente mostrar esse sinal, para mostrar que está havendo um consumo desse reagente. Por isso que na expressão primeira que eu mostrei para vocês, ó, a variação aqui, a expressão primeira que eu mostrei para vocês, a variação da quantidade ela vem dentro de um módulo. Então essa velocidade nós vamos usar esse valor positivo. Então a velocidade de consumo da amônia para essa reação é de 1,5 mol por litro para cada uma hora. Então de 1,5 mol por litro para cada hora. Tudo bem? Agora, esse sinalzinho de negativo veio para mostrar para a gente que isso é um consumo. Tudo bem? Então, exemplificando que está havendo um consumo, que essa reta, essa curva ela está decrescendo. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu entender isso até agora? Tá? Existe uma maneira de você relacionar essa velocidade com a estequiometria da reação. Tá? E nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Então, existe uma maneira de você prever também, ou descobrir também, a velocidade média tanto do nitrogênio quanto do H2. Mas até esse ponto, o ideal seria se nós tivéssemos também as concentrações de N2 e H2 para conseguir fazer a mesma ideia. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiram entender até esse ponto? Bem tranquilo, né? Essa analogia inicial, tá? Então vamos seguir um pouquinho. Então tem como você calcular uma velocidade média usando aí uma variação de quantidade em função de uma variação de tempo. Se essa velocidade média ela aparece com sinal negativo, mostra que está havendo um consumo desse composto. Se ela aparece com sinal positivo, mostra que está havendo uma produção desse composto. Tá? Bem, existe, como eu disse, então uma maneira de você relacionar, tudo bem, a velocidade da reação com a estequiometria de reação. Tudo bem? Então, de uma forma geral, você consegue monitorar a velocidade média de todos os componentes da reação fazendo uma igualdade, né? Então, basicamente, ó, a velocidade vai ser a variação de um reagente em função da variação do tempo. Nós também podemos escrever, tá, que a velocidade ela é igual, perdão, vamos colocar aqui para alguns que já fizeram, por exemplo, cálculo 1 e já tem algumas ideias aí de derivadas, por exemplo, nós podemos dizer também que a velocidade, certo, de um certo reagente A é a derivada de A em função da derivada do tempo, dt. Tudo bem? Então, nós também podemos escrever isso aqui, tá? Para aqueles que já têm uma noção aí de cálculo um pouco mais geral, tá? Se você não tem essa noção, a gente parte para essa perspectiva aqui, que seria uma variação da concentração, tá? Que é a mesma, o significado é o mesmo, tudo bem? É uma variação da concentração pela uma variação do tempo, tá? Só que, em geral, você pode relacionar qualquer a estequiometria da reação em função aí dessa velocidade. Porque perceba que aqui no gráfico a gente vê uma tendência, tudo bem? Ó, de acordo com a estequiometria, tem uma inclinação que minha curva vai passar aqui, então eu tenho uma quantidade
que vai ser gerada em função de outro, perceba, ó, que para cada... Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, para o tempo 1, depois de 1 hora, melhor, né, que eu quero mostrar para vocês. Depois do tempo 1 hora aqui, tudo bem? Perceba, ó, que você forma 2 mols de N2, mas o quanto você forma de H2? Olha, perceba que é 3 vezes o que foi formado de N2 devido à estequiometria. Então também tem uma relação dessa, tá, com a velocidade. Então eu posso relacionar aqui a velocidade média da reação levando em consideração a estequiometria, ó. Tudo bem? Então aqui A e B são reagentes, então eles estão negativos aqui. Tudo bem? Então a velocidade de A em função da sua estequiometria tem que ser igual à velocidade de B em função da sua estequiometria. Tem que ser igual à velocidade de C em função da sua estequiometria. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui para que fique mais fácil. Então vamos fazer um exemplo aqui embaixo, ó. A reação anterior, ela era o seguinte, ó, 2NH3, certo? Então vamos escrever aqui. A reação anterior ela é 2NH3, que ao se decompor, né, ele forma 1N2 e também ele vai formar aí 3H2. Tudo bem? Então a gente tem uma relação direta aqui, tá? Então eu vou trocar a cor da caneta para que fique destacado para você. Então a gente tem uma relação direta aqui, ó. A velocidade do NH3 aqui vamos pôr um negativo, porque o NH3 ele é o quê? Um reagente, tá? A velocidade do NH3 em função da sua estequiometria, aqui ó, 1 sobre A. Aqui eu estou levando em consideração já a velocidade como um todo, tá? Então esse delta T é a velocidade que eu tenho, 1 sobre A, tudo bem? 1 sobre o seu coeficiente estequiométrico, o mesmo aqui, ó. Tudo bem? Você vai basicamente dividir pelo coeficiente estequiométrico. Isso tem que ser igual à velocidade do N2, a velocidade média do N2, em função do seu coeficiente estequiométrico. Que também tem que ser igual à velocidade média do H2, em função do seu coeficiente estequiométrico. Então, se nós tínhamos previsto lá no exemplo anterior, tudo bem? Que a velocidade do NH3 é de 1,5, a velocidade média do NH3 naquele período de tempo que nós escolhemos é de 1,5 mol por litro, eu consigo prever através dessa expressão aqui a velocidade de produção do N2 e a velocidade aqui de produção do H2. Como? Aqui do lado, ó. Tá? Então eu pegaria a expressão, tudo bem? Então eu pegaria aqui, ó, menos a velocidade do NH3, tudo bem? Então vamos colocar aqui, menos a velocidade do NH3, dividido por 2, isso é igual à velocidade do N2 dividido por 1. Coloco aqui o valor da velocidade e multiplico cruzado. Tudo bem? Então vamos lá. Basicamente você vai ter 2 vezes a velocidade do N2, certo? Isso é igual a menos a velocidade do NH3. Tudo bem? Vai ficar sem espaço aqui, então eu não vou colocar aqui do NH3, mas menos a velocidade do NH3. Tudo bem? Então a gente vai escrever aqui, ó, 2 vezes a velocidade do N2. Isso é igual, certo? Menos o que já estava. A velocidade, não vou usar em módulo, vou usar o número puro, menos 1,5, para que eu possa deixar o valor positivo agora, né? Menos 1,5, tudo bem? Então você vai ter que a velocidade do N2 é igual, tá? Então a velocidade do N2 ela vai ser igual
1,5. Positivo agora, fiz o jogo de sinal, menos e menos deu mais, certo? Dividido por 2. E isso tudo vai ser igual a 0,75. Qual a unidade? A mesma unidade lá atrás. Mol por litro por hora. Tudo bem? Então essa é a velocidade de produção do N2. 0,75 mol litro por hora. Se você olhar para a estequiometria, você sabe que a velocidade de N2 é a metade da velocidade de produção aqui de consumo da amônia. Tudo bem? Agora, quanto vai ser a velocidade do H2? É só você utilizar do H2, é só você utilizar essa mesma ideia. Tudo bem? Mas vamos só montar aqui em cima e colocar o valor direto para vocês, para a gente não ficar muito preso aqui nesse ponto. Então, a velocidade do NH3, certo? Se eu quiser descobrir a do NH2, então a velocidade do NH3 negativo, certo? Dividido por 2. Isso tudo tem que ser igual, né? A velocidade do H2, velocidade média do H2, tudo bem? Dividido por 3. Tudo bem? Então, basicamente, você vai ter um valor aí, se nós fizéssemos essa multiplicação cruzada, você ia multiplicar por 3 a velocidade do NH3 e depois ia dividir tudo isso por 2. Então, vai dar aproximadamente 2,25 mol por litro por hora, tudo bem? Para o H2. Então, tem como você relacionar a velocidade de todos os participantes da reação, numa ideia geral, levando em consideração a estequiometria dessa reação. Tudo bem? Ficou tranquilo? Conseguiu entender até agora? É bem tranquila essa ideia, é só você aplicar essa expressão, tá? E galera, aqui nós estamos falando de uma velocidade média. Então, imagina que você vai fazer uma viagem, certo? Por exemplo, daqui de Campo Grande até a sua cidade natal, caso você não seja nascido aqui em Campo Grande, ou você vai viajar, por exemplo, vai para uma praia, vai para um rio, tá? Não precisa ser um lugar muito longe. Então imagina, por exemplo, indo daqui a Rio Verde, indo daqui em Corumbá, indo daqui em Terenos, uma coisa assim, tá? Velocidade média. Quando a gente fala na viagem, por exemplo, que você foi daqui em Rio Verde ou daqui, por exemplo, em Bonito, certo? E a velocidade média dessa viagem foi, por exemplo, de 100 km por hora. Não quer dizer que em todos os momentos dessa viagem o carro ou o ônibus esteve em 100 km por hora. Quer dizer que isso é uma média, certo? Das velocidades que ele adquiriu ao longo do tempo. Tudo bem? Então pode ser, por exemplo, que aqui saindo de Campo Grande, como ele queria dar um gás na viagem, ele colocou, por exemplo, 120 km por hora, mas chegando no destino final, como ele tinha radar, por exemplo, ele diminuiu para 80 km por hora. Quando ele passou dentro de uma cidade, ele teve que colocar 50 km por hora. Então não quer dizer que a velocidade toda foi percorrida em 100 km por hora. O mesmo vale aqui para as reações químicas. Então, a velocidade, quando a gente diz que a velocidade de consumo do NH3 é de 1,5 mol por litro por hora, não quer dizer que em todos os pontos aquela velocidade esteve com 1,5. Tudo bem? O mesmo vale para a velocidade do N2. Não quer dizer que em todos os pontos a velocidade do N2 foi 0,75 mol por litro por hora. Tudo bem? Então, existe uma maneira de você calcular a velocidade em um ponto específico, que essa seria o que nós chamamos de uma velocidade instantânea. Tudo bem? A velocidade instantânea, ela pode ser calculada levando em consideração aqui, uma expressão, né, em que você vai calcular a velocidade
Então você vai calcular aí a quantidade de deslocamento em função da quantidade de tempo quando o seu limite de tempo ele tende a zero. Então é em cima de um ponto específico, né? Porque a gente faz mais ou menos o seguinte, ó, a gente pega, por exemplo, a gente pega aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, um tempo. Tudo bem? Eu tenho um tempo e tenho aqui tipo uma concentração, certo? E a gente pega um outro ponto, ó, a gente pega aqui que você tem uma outra concentração e tem um outro tempo, ó, certo? E a gente calcula a variação. Isso é a velocidade média. Mas e quando esse tempo está no seu limite, tendendo a zero? Então a gente está aproximando esses pontos cada vez mais um do outro. Então imagina, eu quero saber a velocidade nesse ponto aqui, ó, nesse instante aqui, ó, tá? E como é que a gente faz isso? Isso é a gente calculado pela velocidade. Isso nós chamamos de velocidade instantânea. E você consegue calcular essa velocidade instantânea criando, né, por exemplo, uma curva tangente aí que faz que corta o teu ponto. Então isso vai ser a velocidade instantânea. Então tem como você calcular essa velocidade instantânea levando em consideração aí alguns parâmetros matemáticos e algum ajustes que nós podemos fazer. Mas um significado mais físico seria aquela velocidade que o radar pega você, sabe? Então a velocidade instantânea é a velocidade naquele ponto. Naquele ponto em que você passou no radar, que velocidade você estava? Essa é a velocidade instantânea. Então a gente também consegue mensurar uma velocidade instantânea em um ponto específico, certo? Para uma velocidade, para uma reação, levando em consideração o gráfico aí de concentração por tempo, e naquele ponto eu traço uma curva tangente, e a curva tangente me dá a velocidade instantânea naquele ponto. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir o nosso raciocínio então. Bem, o que seria as leis de velocidade, né? Bem, basicamente, se você tem uma reação como essa, A mais B, tirando C mais D, em que você tem A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo como os seus coeficientes estequiométricos, a gente pode levar em consideração que a velocidade da reação está em função da concentração dos reagentes iniciais, né? Então, porque lembra que a gente falou que isso é um parâmetro que vai afetar a velocidade da reação? Então eu posso, por exemplo, a gente pode partir, certo, de uma ideia de que a velocidade está de uma certa forma associada com a concentração dos reagentes, tá? Então a gente pode dizer que a velocidade ela é proporcional à concentração dos reagentes. Se a velocidade ela é proporcional à concentração dos reagentes, eu consigo transformar isso numa igualdade, só que para que eu tenha uma igualdade, eu tenho que ter uma constante de proporcionalidade, que aqui no nosso caso é uma constante de velocidade. Então a velocidade ela é igual, certo, a uma constante de velocidade que multiplica a concentração dos reagentes. Esta concentração dos reagentes ela é elevada a alguns expoentes, tudo bem? Isso seria a lei de velocidade, ela é uma lei empírica. Então, para que eu descubra a lei de velocidade, eu tenho que ter uma série de experimentos, tudo bem? Eu não consigo descrever a lei de velocidade de uma forma teórica. Então, nós conseguimos calcular uma velocidade média para uma reação, conseguimos calcular uma velocidade instantânea, mas para a gente ter uma noção e tentar prever, por exemplo, algumas ações, há necessidade de ter algo mais específico. E isso vem através da lei de velocidade. Então, para que eu descubra uma lei de velocidade de uma reação, eu tenho que fazer uma série de experimentos e analisar o comportamento, né, desses reagentes em função da velocidade dessa reação. Tudo bem? Então ela é uma lei que ela precisa ser acompanhada de experimentos para que a gente consiga descobri-lo, tá? Cada expoente aí define o que nós chamamos aqui, ficou escrito ordem de reação, ordem de reação, certo? Então
cada expoente ele vai definir a ordem de reação, que em outras palavras nós poderíamos dizer que seria o peso que cada reagente faz na velocidade da reação. Então seria o que cada reagente contribui para a velocidade da reação, certo? Então, por exemplo, se eu dobro a concentração desse reagente, o que acontece com a velocidade? Ele dobra a velocidade, ele quadruplica a velocidade, ele divide a velocidade, certo? Então, isso que significa o expoente ou a ordem de reação para aquele reagente. Tudo bem? Então, a ordem total vai ser o somatório, tá? Da ordem para cada reagente específico. Então, a ordem total de reação vai ser o somatório para a ordem de cada reagente específico. Basicamente, colocando em outras palavras, o somatório dos expoentes, certo? Lembrando que esses expoentes, vocês podem ter visto no ensino médio, que eles fazem, em alguns casos, referência aos coeficientes estequiométricos, mas eles não são os coeficientes estequiométricos, certo? Em alguns casos, isso pode ser igual, isso pode acontecer, mas nem sempre, tá? Uma reação ela pode ser de ordem zero, ou seja, aquele reagente ele pode não contribuir para a velocidade da reação, tudo bem? E os valores dos expoentes, como eu disse, os valores das ordens, eles têm que ser determinados experimentalmente. Não são valores que a gente consegue descobrir assim, teoricamente. Eles têm que ser descobertos experimentalmente. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o que significa isso. Tá? Então, passando aqui. Então aqui eu tenho alguns dados experimentais, eles são genéricos, certo? Eles não são dados experimentais feitos em laboratório, são dados experimentais utilizados para que a gente possa utilizar para entender os conceitos. Tá? Então, vamos lá. Imagina que você tem ali reagente virando produto. Então os meus reagentes eles vão ser A mais B e eles vão virar os produtos C e D. Tudo bem? A gente pode até imaginar alguns coeficientes estequiométricos, mas para esse caso eu não preciso disso. Tá? Então A mais B gerando C mais D. Bem, então aqui eu tenho um experimento inicial que foi feito. Tá? Então aqui eu tenho o experimento 1 que foi feito. A concentração inicial ela é em mol por litro, então eu tenho uma concentração de A, 0,25 mol por litro, e tenho uma concentração de B, 0,3 mol por litro. Tudo bem? Bom, nós podemos escrever então, vamos colocar aqui embaixo, certo? Que a velocidade ela é função, tudo bem, de uma constante. Então a velocidade ela é igual a uma constante que multiplica a concentração dos reagentes. Tudo bem? Certo? Agora, quem vai ser aquele M e aquele N? Né? Qual é o peso de cada reagente para essa velocidade? Tudo bem? Então, olha só. Inicialmente, a gente tem que uma velocidade ali, ela é 0,1 mol por litro por minuto. Tá? Aqui tem só um asterisco para indicar uma multiplicação, para que você não esqueça, tudo bem? Então, imagine que foi feito um segundo experimento. Tá? E nesse segundo experimento foi mantida a concentração do reagente A. Então, para que a gente consiga perceber como o reagente B ele vai interagir ou influenciar na velocidade da reação, eu preciso manter a concentração do reagente A constante, porque estamos partindo do pressuposto que a velocidade dos reagentes, certo? Ela é função da concentração, perdão, que a velocidade da reação, ela é função da concentração dos reagentes. Então, para que eu perceba o efeito da concentração do reagente B nesse experimento, eu tenho que manter fixa a concentração do reagente A. Tudo bem? E então, olha só o que foi feito com a concentração do reagente B. De 0,3, ela passou para 0,6. Então, veja que aqui a concentração do reagente B, ela dobrou, certo? E o que aconteceu com a velocidade da reação? Veja que ao dobrar
a concentração do reagente B, a velocidade da reação também dobrou? Então, também foi multiplicada por 2. Então, o que acontece na concentração do reagente B acontece na velocidade. Então, se eu duplico a concentração, eu duplico a velocidade. Se eu triplico a concentração, eu triplico a velocidade. Se eu divido a concentração, eu divido a velocidade. Então, o mesmo que acontece na concentração do reagente B é o que acontece na velocidade. Nós dizemos que o reagente B, ele é um reagente que ele tem a ordem 1. Ele é de primeira ordem. Tudo bem? Então, o reagente B, ele é de primeira ordem. Por quê? Porque tudo que é feito na concentração do reagente B, o mesmo acontece na velocidade. Então, eu poderia escrever que a velocidade, então eu estou escrevendo a expressão da lei de velocidade para essa reação. É K, certo? Que multiplica A que multiplica B, só que B ele é de primeira ordem. B ele é de ordem 1. Então aqui vem 1. Tudo bem? Agora vamos lá. A ideia agora é conseguir entender o que aconteceu, o que acontece quando nós modificamos a concentração do reagente A e observamos a reação. Então, aqui a concentração do reagente A ela foi duplicada, tudo bem? A concentração do reagente B ela foi mantida fixa. Então, lembrando, para que eu consiga ver o efeito da concentração de um reagente, o outro tem que estar fixo. Então, agora do experimento 2 para o experimento 3, a concentração de A dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? Vamos dar uma olhada. Veja, a velocidade ela não só dobrou, ela quadruplicou. Então, de 0,2 foi para 0,8. Então, aqui, ó, essa velocidade ela foi multiplicada por 4, quadruplicou, certo? Então, nós dizemos que o reagente A ele já é de segunda ordem, ele tem uma ordem 2. Por quê? Porque o efeito que acontece nele acontece o dobro na velocidade. Então, aqui eu poderia escrever na expressão da lei de velocidade, aqui 2. Se eu perguntasse para você qual é a ordem do reagente A? Segunda ordem. Qual é a ordem do reagente B? De primeira ordem. Qual é a ordem da reação como um todo? De terceira ordem. Lembra que é o somatório dos expoentes? Tudo bem? E qual que é o valor de K para esse caso? Nesse caso, você consegue descobrir o valor de K. Você pega qualquer experimento e substitui o valor de K. E faz a expressão. Então, por exemplo, vou só montar a expressão, não vou desenvolver a conta, certo? Vou deixar isso para que você faça, você treine aí. Então, olha só. Usando o experimento 1. Então, aplicando aí a expressão de velocidade no experimento 1, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, a velocidade 0,1, certo? Qual que é a unidade da velocidade mesmo? Vamos escrever aqui, mol, tudo bem? Dividido aqui tudo por litro que multiplica minuto. Tudo isso é igual a K, que é o valor da minha constante de velocidade, que é o que eu quero encontrar, que vai multiplicar a concentração de A, que para o experimento 1 é 0,25, elevado ao quadrado, e vai multiplicar a concentração de B, 0,3, elevado a 1. Tudo bem? Então, aqui você consegue encontrar o valor da constante de velocidade para essa reação. Tranquilo, galera? Conseguiram entender? Então, é um raciocínio tem que ser feito passo a passo. E lembrando, você tem que observar se a proposta do exercício é uma tabela como esta e você tem que encontrar a ordem de reação, você tem que buscar aqueles pontos em que as concentrações estão constantes para que você veja o que está acontecendo no outro. Ah, professor, mas na tabela que tem aí,
o experimento 1 a concentração de A está constante e depois só o experimento 3. Não tem problema, observe esses dois experimentos. E veja, então, os experimentos em que a concentração de um está constante em função do outro. Tudo bem? Então aqui nós conseguimos, usando essa lei de velocidade, nós conseguimos obter algumas informações sobre a velocidade da reação. Tá? E também qual a ordem de cada reagente, como cada reagente contribui para a velocidade daquela reação se manifestar. Tranquilo? Conseguiram entender? Então lembrando que você pode ter ordem 0, 2, 1, tudo bem? Tranquilo? Bom, seguindo nosso raciocínio então. Bem, agora nós vamos ver alguns casos especiais eu chamei aqui, mas são alguns casos principais, certo? Em relação a essa lei de velocidade e o que ela pode nos mostrar como informação. Tá? Então aqui nós vamos começar com uma reação de ordem 0. Se a tua reação ela tem ordem 0, então aqui nós temos uma reação que está representada, eu tenho A gerando, né, A se transformando em C. Se a reação ela é de ordem 0, quer dizer, né, que montando a expressão da velocidade, da lei de velocidade, você tem que a velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração de A elevado a 0. Todo expoente 0 é 1. Então a velocidade ela é em função da constante. Tudo bem? Se a gente tiver um exemplo aqui, ó, genérico, tá? Então eu tenho o tempo em segundos aqui, de 0 até 1000 segundos, e o tempo, a concentração de A em milimol por litro. Tudo bem? Então essa concentração de A está diminuindo aí de acordo com o que vai passando o tempo. Tudo bem? Se a gente puder montar um gráfico, o gráfico ele dá exatamente uma reta. Tranquilo? Bem simples de entender isso, né? O gráfico ele dá exatamente uma reta, tá? Então eu posso, por exemplo, desenvolver essa lei de velocidade e tentar trabalhar alguns conceitos matemáticos com ela. Então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com equações diferenciais e um pouco de integral. Então para quem já tem uma base de cálculo, vai ficar um pouquinho mais simples. Quem não tem uma base de cálculo, só acompanha o passo a passo, por favor, para que você entenda que as coisas não surgiram do nada. Tá bom? Então, velocidade é igual a constante. Tudo bem? Essa velocidade nós podemos escrever, como eu falei, em função da variação da concentração de A em função do tempo. Como A é um reagente, eu tenho um valor negativo, tá? Aqui, como A ele é um reagente, eu tenho um valor negativo aqui. Bom, então nós temos aqui, né, como eu estava dizendo, a variação da concentração de A em função da variação do tempo, e isso tudo é igual a K. Tá? Esse sinal de negativo é para indicar o consumo do reagente A. Tudo bem? Isso aqui é uma equação diferencial, então a gente vai colocar cada variável para um lado da igualdade. Então vai ficar dA é igual menos kdt. O sinal de negativo foi passado também para deixar isso aqui positivo. Tudo bem? Desenvolvendo isso, como a gente vai desenvolver isso? Usando uma integral, certo? Então a integral de A seria a integral do valor inicial de A até o valor final de A. Tudo bem? E a integral ali menos kdt é de 0 até o tempo t. Tudo bem? A integral permite que eu tire o valor da constante de dentro. Tudo bem? Então isso aqui vai ser uma variação A menos A0, tudo bem? Que é a integral de A até A0 menos a integral de variação do tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo inicial é 0, fica só t. Você tem A menos A0 é igual menos kt. Tudo bem? Isso dá essa expressão. Essa expressão, galera, é uma expressão de primeiro grau, né? Y é igual a x mais b. Tudo bem? Em que A,
é o coeficiente angular, a inclinação da reta, e no nosso caso é a constante de velocidade. Tudo bem? T é o termo variável, y aqui são as concentrações. Tudo bem? Então aqui eu tenho a concentração final da concentração inicial. Bom, por isso que esse gráfico aqui ele é uma reta. O que isso me permite? Isso me permite perceber, né, basicamente, o quanto eu vou ter de A em função do tempo. Então, naquele tempo, então no tempo, por exemplo, de 800, quanto que eu tenho a concentração final de A? Está aqui, ó. Então, isso me permite ver. Então, fazendo a integral da lei de velocidade, eu consigo ter valores de como estará a concentração do meu reagente, por exemplo, em função de um tempo. Então, eu tenho informações em função da concentração, tá? Não só informações em função da velocidade, como a gente viu nos slides anteriores. Tudo bem? Então, para uma reação de ordem zero, está aqui a expressão e a cara do gráfico. É interessante que você não... Bom, para você que está fazendo o curso, né? É interessante que, de uma certa forma, se você souber desenvolver as integrais, beleza. Caso não, é interessante que você saiba a interpretação, né? Como será a expressão e como será o gráfico para que você consiga resolver o que vai ser proposto. Tudo bem? Então vamos lá um pouquinho mais. Para uma reação de primeira ordem, a gente tem uma representação em função de um ln de A, certo? Versus o tempo. Por quê? Porque olha só, galera, essa aqui já é a forma integrada da lei de velocidade, tudo bem? E aqui nós temos, por exemplo, um gráfico que mostra, no caso aqui, pressão parcial, que simularia concentração em função do tempo. A gente consegue perceber que, através desse gráfico, eu consigo só entender que esta concentração, ou esta pressão parcial aqui, né, porque está na forma de gás, esta concentração, ela diminui em função do tempo, tudo bem? Mas eu não consigo, por exemplo, entender ou saber o quanto será a concentração, por exemplo, no tempo específico. Então, como vai estar a concentração, né, no tempo lá de 20 mil segundos? Tudo bem? Então, aí eu tenho que usar a fórmula integrada da lei de velocidade. E nesse caso, o ln ele surge porque, vamos lá, uma reação de primeira ordem, você vai ter V, certo? Que multiplica uma constante, V que é igual a uma constante, essa constante multiplica a concentração do seu reagente. Nesse caso, o teu reagente está elevado a 1, tudo bem? Porque essa reação ela é uma reação de primeira ordem, tudo bem? Então, se a gente fizer aqui a velocidade, colocar a velocidade como a variação da concentração de A, né? Como A ele é um reagente, então o símbolo de negativo está ali presente para indicar o consumo. Então a variação de A em função da variação do tempo, tudo bem? Tudo isso é igual a Ka. Certo? Bom, vamos desenvolver isso aqui, né? Vamos colocar tudo que for A para um lado e tudo que for tempo para o outro lado. Então, vou ficar aqui, ó, com D, variação de A, dividido pela concentração de A, tudo bem? Então, é uma equação diferencial, estou colocando todas as variáveis para o mesmo lado. Tudo bem? Tudo que for variável em função de A para um lado e o que for variável em função de T, eu estou colocando para o outro lado. Que vai ficar menos K dt. Tudo bem? Para eu resolver essa equação aí, eu tenho que fazer uma integral,
certo? Essa integral ela vai de A inicial até o A final. E o mesmo vai ser feito aqui para o tempo, que vai do tempo inicial até o tempo final. Tudo bem? Tranquilo, galera? A mesma ideia vai ser feita. Tudo bem? Então, vou só repetir aqui, ó. Então, aqui, D de A dividido pela concentração de A. A integral se mantém aqui, no mesmo intervalo, de A0 até A. Certo? Aqui o que eu vou fazer só é tirar a constante, porque a integral me permite que eu tire a constante de dentro, certo? Da integral. Aqui continua dt. Tudo bem? Agora, para resolver essa integral aí de variação de A por concentração de A, aí vem o logaritmo neberiano de A. Então, aqui eu vou ter que ln da concentração de A é igual... ln da concentração de A, perdão, concentração final de A, então estamos usando o logaritmo neberiano para resolver isso aqui, da concentração final de A, menos, aqui agora a caneta, o ln de A inicial, ln de A inicial, isso tudo é igual a menos K, certo? A integral de dt é t. Então, menos K que multiplica t. Manipulando, eu tenho essa expressão aqui, ó. Tem uma forma integrada da lei de velocidade. E o que isso é importante pra gente? Isso é importante porque isso também, galera, tem uma cara de equação de primeiro grau. Tudo bem? Se você consegue observar aqui, ó, isso aqui também tem uma cara de equação de primeiro grau. Ó, o ln de A ficou fixo aqui, o ln de A inicial foi lá para o outro lado. Tudo bem? Então, aqui ó, eu tenho y é igual a x mais b. Tudo bem? E por que isso aqui é fantástico para a gente? Porque isso faz com que eu consiga, né, de uma certa forma, prever a concentração aqui, ó, de A, se eu tiver um tempo, por exemplo, dessa velocidade. Tudo bem? Antes eu não conseguia fazer isso, porque esse gráfico, ele era um gráfico exponencial, ele mostrava só a queda da concentração dos reagentes em função do tempo. Tudo bem? Agora não, através do logaritmo neberiano aí de A, eu consigo ter uma reta e aí eu consigo obter valores de uma forma mais simples, né? Digamos assim, através de uma equação de reta para toda essa velocidade. Tudo bem? Então, essa é a forma integrada da lei de velocidade, tudo bem? Para uma reação de primeira ordem. Aqui está o gráfico de concentração em função do tempo e aqui está o gráfico do logaritmo neberiano em função do tempo. Tudo bem? Nós temos aqui menos K novamente, como sendo o coeficiente angular, aí, e indicando a inclinação dessa reta. Tudo bem? O mesmo a gente pode ter para uma reação de segunda ordem. Tudo bem? Mas eu não vou entrar aqui nos dados matemáticos para a gente também não estender muito essa aula. Tá? E a ideia é que você tenha só a percepção de que tanto utilizando um termo da equação, mesmo o logaritmo, ó, não me dava uma equação de reta. Aqui sim o que vai me permitir uma equação de reta é o inverso da concentração de A. Tudo bem? E aí eu consigo ter alguns parâmetros. Ó, e nesse caso, a minha reta aqui ela é crescente, consegue perceber? A minha constante é que ela não é negativa. Tudo bem? Então a ideia é que você associe esta expressão a esses gráficos aqui. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou deixar aqui, tanto na descrição do vídeo, quanto em alguns cards, o canal do professor Antônio Florencio, que é um canal que eu
acompanho bastante, que eu me inspiro para mostrar, para montar algumas aulas para vocês, e lá ele deixa toda a descrição, tá, dessas leis integradas de velocidade. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você pode acompanhar no canal, através do canal dele. E também vou deixar um canal aqui na descrição de um professor visitante aqui da UFMS, que ele trabalhou um pouquinho essa parte de cinética avançada. Então, se você também quiser se aventurar um pouquinho mais nessa área, eu vou deixar aí na descrição para vocês o link do canal dele. Beleza? Bom, vamos seguir um pouquinho mais. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de temperatura e velocidade, que seria um pouquinho a ideia da energética das reações. Mas como nós estávamos falando, nós temos uma certa noção intuitiva sobre a temperatura e a velocidade das reações. A gente sabe, por exemplo, que se você pegar uma maçã e deixar ela sobre a mesa, ela vai apodrecer. Tá? Não em um dia, às vezes não em meia hora, não em 30 minutos, às vezes em uma semana, mas ela vai apodrecer. E nós conseguimos retardar, certo? Esse apodrecimento, como já foi comentado, colocando essa maçã na geladeira, por exemplo. Certo? Mas também conseguimos acelerar o amadurecimento, por exemplo, de uma maçã, colocando ela em contato com outros reagentes. Então, o que eu quero dizer aqui no caso é que a temperatura nós já temos uma ideia mais ou menos de como ela se comporta, como ela se relaciona com a velocidade. Tudo bem? Nós sabemos que algumas reações elas são muito lentas para acontecer, como por exemplo a transição de fase das folhas aí, certo? Por exemplo, para o outono. Ou nós sabemos também que algumas reações elas são muito rápidas para acontecer, como é o caso da queima de combustíveis para movimentar, tanto no caso aqui foguetes, como carros e automóveis. Tudo bem? Mas por que quando a gente, por exemplo, destampa um galão de gasolina ou destampa um frasco de álcool 70, que estamos utilizando muito nessa época de pandemia agora, por que essa reação ela não acontece logo de uma vez? Energeticamente, liberando muito vapor, muito calor. Porque se eu colocar a gasolina em contato com o oxigênio, não é isso que a gente disse no início? Se colocássemos a gasolina ou o álcool em contato com o oxigênio, isso favoreceria a velocidade dessa reação. Mas por que essa reação não acontece? Porque existe uma energia necessária para que essa reação, de uma certa forma, aconteça. E essa energia nós chamamos de energia de ativação. Seria como se fosse um start para que essa reação possa acontecer. No caso da gasolina, esse start é feito pela vela do automóvel, tanto da moto quanto do carro. No caso, por exemplo, de uma queima descontrolada em casa de etanol, né, isso poderia acontecer, por exemplo, essa energia de ativação poderia ser um palito de fósforo ou poderia ser um isqueiro. Tudo bem? Então, energia de ativação é uma energia que vai dar o suporte necessário para que a reação possa acontecer. Tudo bem? Bem, a energia de ativação. Algumas moléculas devem possuir uma quantidade mínima de energia para que elas possam reagir. Por quê? Para que as ligações dos produtos elas possam ser formadas e também para que eu quebre as ligações antigas dos reagentes. Tudo bem? Então, isso tudo nós chamamos de uma energia de ativação. É a energia mínima necessária para a gente conseguir iniciar uma reação química. Tranquilo? Por que eu tenho que ter essa energia de ativação? Para que eu consiga, né, como foi dito, dar energia para formar ligações novas e ao mesmo tempo utilizar a energia para quebrar ligações antigas. Tá? Bom, a energia de ativação, galera, como que ela vai ser mensurada?
Tá, então geralmente eu vou ter um gráfico de energia, como vocês viram lá em termoquímica. Então eu tenho um gráfico de energia por um caminho de reação. Aqui eu estou mostrando uma reação exotérmica para fazer referência à queima do combustível. Tudo bem? E nós temos aqui ó, o patamar de energia dos reagentes e o patamar de energia dos produtos. Veja que esses reagentes e produtos têm energias diferentes. Tudo bem? Só que para que os reagentes consiga virar produto e atingir esse estado intermediário, na verdade é que para que os reagentes consigam chegar a esse estado intermediário aqui, e uma vez que atingido esse estado intermediário, a reação vai se processar. Então, para que os reagentes consigam chegar nesse estado intermediário, há uma barreira, né, digamos assim, uma barreira energética que eles têm que vencer, que é o que nós chamamos de energia de ativação. Tudo bem? Uma barreira energética, não quero que você imagine como algo que tem que ser enfrentado. Eu quero que você imagine que tem que ser algo que tem que ser acumulado, tem que ir sendo criado, né, sendo aumentado para que isso possa acontecer. E como que os reagentes vão conseguir, por exemplo, atingir essa energia cinética? Bom, o contato dos reagentes ele será feito, né, através, por exemplo, de choques. Então, um reagente ele pode chocar com outro reagente, ricochetear como se fosse bolas de bilhar e depois voltar a se chocar de novo com mais intensidade. Então, através desses choques, há um aumento dessa energia. Mas, para que os reagentes consigam chegar no estado intermediário, que é chamado de complexo ativado, tem que suprir a energia de ativação. Tá? Matematicamente, nós podemos escrever que a energia de ativação vai ser a diferença aí energética, tá, do complexo ativado pela energia dos reagentes. Então, a energia de ativação é a energia necessária, a energia mínima para uma reação se iniciar. Aí você deve estar pensando assim, pô, mas então, no caso do automóvel, essa energia de ativação que a vela dá, ela é absurda, né? Não, é que é o seguinte, no caso do etanol ou da gasolina combustível, no caso do automóvel, a vela dá o start inicial, só que a reação ela libera tanta energia que ela vai se autoalimentando com o passar do tempo. Tudo bem? Então a gente não precisa de toda vez fornecer energia de ativação ali com a vela, tudo bem? A própria reação já se autoalimenta com a liberação de energia que ela tem. Tá? E aí, o calor liberado ou a energia liberada, como é que você vai calcular a variação de energia, né? A variação de entalpia? Da mesma forma, galera, a variação de entalpia é outra coisa, tá? A variação de energia, de entalpia, é a energia dos produtos, né? Energia interna dos produtos menos energia interna dos reagentes. Tudo bem? Então, energia de ativação é a energia necessária para que atinja o estado de complexo ativado. O estado de complexo ativado é o ponto mais alto do teu gráfico, é o ponto mais energético. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma confusão de ligações sendo destruídas e ligações sendo formadas. Então é um ponto muito instável. Uma vez atingido o complexo ativado, ele consegue vencer e virar produtos. Tudo bem? Então a energia de ativação é essa barreira energética aí que os reagentes têm que conseguir vencer para virar produtos. Isso vai acontecer tanto em reações exotérmicas quanto com reações endotérmicas. Tranquilo? Bom, então seguindo o nosso raciocínio. Aqui eu tenho um exemplo que seria a isomerização da isonitrila de metila, ou seja, vai haver uma mudança de uma configuração. Perceba aqui, ó, já de cara, o estado inicial, vamos colocar aqui, que é o reagente A, e como ela vai ficar, que é o estado final aqui, ó, que é o produto B. Então perceba que vai haver uma mudança aqui, ó, certo? Dessa ligação aqui, ó. Tudo bem? Para que isso aconteça, a isonitrila tem que conseguir vencer a energia de ativação, certo? Então aqui está o estado inicial dos seus reagentes. Com o passar do tempo, esses reagentes vão colidindo e essa ligação aqui ela vai se retorcendo até que ela consiga romper aqui, ó. Mas perceba que para isso
tem que vir caminhando, ó, e vencer toda essa barreira energética aqui, ó. Vencer toda a energia de ativação para conseguir chegar aqui, que é o ponto intermediário, que é o ponto chamado de complexo ativado. Veja que aqui, esse ponto intermediário, ó, eu tenho a tentativa aqui de rompimento dessa ligação, ó, mas ao mesmo tempo está deslocando esse grupo para que essa ligação se conecte nessa bola preta aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho o ponto de complexo ativado. Bom, uma vez que eu consegui vencer o complexo ativado, ó, a ligação ela está feita, e aí essa molécula vai se ajustar até o estado energético menor, mais favorável para ela. Tudo bem? Então aqui é um exemplo para um esquema para exemplificar a ideia do complexo ativado. Ele vai ser um estado intermediário, beleza? Em que você vai ter uma bagunça ali de ligações sendo formadas e sendo destruídas, por isso que ele é o ponto mais alto, ele é o ponto mais energético desse meu gráfico aqui. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu entender isso até esse ponto? E qual que é a energia de ativação aqui? A diferença do complexo ativado pela diferença dos reagentes. Beleza? Conseguiu entender isso? Então essa é uma ideia. E qual é a relação então que a gente estava tentando dizer, né? De temperatura e velocidade. Já vamos chegar. Bom, mas basicamente o que é necessário para uma reação ocorrer? Bom, alguns pontos eles são importantes. No ponto macroscópico, um ponto importante é o contato entre os reagentes e a afinidade entre eles, né? Então eu tenho que escolher reagentes que vão ser afins entre o outro. Então a gente tem uma prévia noção que eles vão reagir um com o outro. Eu tenho que colocar esses reagentes em contato. Só que no nível microscópico, é interessante que esses reagentes sigam o que nós chamamos de teoria das colisões. E o que seria isso? Isso significa que para que esses reagentes esses reagentes possam reagir, eles têm que colidir. Tem que haver choques mesmo. E esses choques têm que ser choques efetivos, em que, por exemplo, aqui há a perca total do carro, digamos assim, né? Então, a teoria das colisões diz que para que a reação ocorra, além de uma energia suficiente, eu tenho que ter uma orientação suficiente, tá? Uma orientação favorável para que essa reação ocorra. Então, por exemplo, se aqui a ideia é transformar esses dois reagentes, então eu tenho bolinhas verdes e bolinhas laranjas, e eu quero formar um produto que tenha bola laranja e bola verde, tem que haver uma colisão específica para que eu consiga romper as ligações, tanto de um, no caso eu conseguiria romper desses daqui, mas não conseguiria romper desses. Então isso é uma colisão que nós chamamos de colisão ineficiente. Esta colisão ela também é ineficiente. Agora essa colisão ela já permite que haja, por exemplo, a formação de um complexo ativado aqui, ó. Aqui a formação de novas ligações, consegue entender? E aqui, ó, o rompimento de ligações antigas. Ó. Tudo bem? Então, tecnicamente, aqui seria uma orientação favorável. Então, eu teria uma colisão efetiva. Quando as colisões não são efetivas, essas bolinhas, essas moléculas, elas vão se separar e vão tender a colidir de novo. Se a temperatura do sistema está alta, a agitação das moléculas ela também é alta, então o número de colisões em função de tempo ele é maior. Tudo bem? Por isso que a reação ela se processa um pouco mais rápido. Galera, aqui, quando eu falo uma orientação favorável, não tem um esquema para mostrar para vocês. É uma orientação em que permita a configuração que vai ocorrer a formação do produto. Consegue entender? Então aqui, ó, nesse segundo exemplo, eu tenho este reagente interagindo com esses dois aqui, ó, com esse aqui. Então eu vou separar aqui, ó. Se a gente olhar se a gente observar no esquema de bolas aqui, tudo bem? O oxigênio ele é uma bola azul, tudo bem? O nitrogênio é uma bolinha vermelha e o cloro são bolinhas verdes aqui, ó. Tudo bem? O que seria uma colisão eficiente, ó? Quando essas moléculas elas vêm com velocidade, tudo bem? E quando elas vêm com velocidade, esse choque vai ser suficiente para suprir aquela energia que nós falamos. E olha, perceba essa colisão como ela foi feita? Exatamente, ó,
na configuração que vai liberar os meus produtos, ó. Tá vendo? Então não tem uma orientação específica. Quando nós dizemos orientação favorável, é uma orientação que vai favorecer a configuração de informação dos produtos. Tudo bem? Então isso é uma colisão eficiente. Ó. Agora uma colisão ineficiente, ó, é porque por mais que esse cloro ele consiga colidir aqui com essa molécula toda, não vai dar origem a um complexo ativado aqui, ó, a começar a formar a ligação nova e a romper as outras ligações. Tudo bem? Então isso é uma colisão ineficiente. Tá? Então eu tenho que ter uma orientação favorável e uma energia de ativação suficiente para que a reação ela possa se completar. Tranquilo? Tudo bem? E aí voltamos à nossa relação de temperatura e velocidade, ó, que Arrhenius ele descobriu que a maior parte dos dados de velocidade da reação eles obedecem a essa equação. E nessa equação aqui é a equação que descreve a constante de velocidade. E aqui está o termo da temperatura, ó, associado, tudo bem? Com a constante ali de velocidade. Tranquilo? Esse A é um chamado fator de frequência, ele é uma média de probabilidade de colisão. E tanto A quanto a energia de ativação eles vão ser específicos para cada reação. Tudo bem? Tranquilo, galera? Conseguiram entender esse raciocínio aqui? Conseguem entender essa ideia? Tá? Então, e aqui o que seriam catalisadores, galera? Para a gente fechar um pouquinho essa aula. O que seriam catalisadores? Bom, catalisadores vão ser aqui um oferecimento ao canal do professor Antônio Florencio, de novo, da Universidade da Química. Catalisadores eles vão ser espécies que vão aumentar a velocidade da reação. Eles não vão alterar parâmetros termodinâmicos, como, por exemplo, variação de energia livre, variação de entalpia, entropia constante. Eles não vão participar da reação global. O que eles vão fazer? Eles vão ditar, por exemplo, um caminho alternativo em que aqui, ó, eu tenho reagentes, tudo bem? Em que a energia de ativação ela vai ser menor. Tudo bem? Um catalisador ele pode ser homogêneo, ele pode estar aí no mesmo estado físico que os seus reagentes, ou ele pode ser também heterogêneo, estar no estado físico diferente dos seus reagentes. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, essa curva em vermelho tem uma energia de ativação menor que essa curva em azul. Tudo bem? A curva em azul é uma curva não catalisada. A curva em vermelho é uma curva com catalisador. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho a presença de um catalisador. O catalisador, ele basicamente, como eu disse, ele vai, por exemplo, apresentar uma rota reacional diferente, ou ele vai dar possibilidades para que as moléculas se adsorvam e abaixem a energia sobre esse catalisador. Tudo bem? E isso vai favorecer com que a energia de ativação dessa reação ela seja cada vez menor. E se a energia de ativação for menor, a reação ela é mais rápida. Ela se processa um pouco mais rápido. Tudo bem? E mesmo que a minha reação ela se processe em múltiplas etapas, ó, então aqui eu tenho a primeira etapa, aqui eu tenho uma segunda etapa e aqui eu tenho uma terceira etapa, ó. Cada etapa tem uma energia de ativação específica. Tudo bem? Então vamos só tentar traçar uma reta aqui. Isso. Aqui, ó, eu tenho uma primeira etapa. Tudo bem? Aqui, ó. Opa, parte daqui agora. Uma segunda etapa. E aqui uma terceira etapa. Tudo bem? Se a reação ela for em múltiplas etapas, a etapa determinante da velocidade da reação é a etapa lenta. É aquela etapa que tem a maior energia de ativação. Mas você também consegue colocar um catalisador em uma reação de múltiplas etapas e acelerar. Então aqui eu tenho uma reação em 3 etapas. Quando há a presença do catalisador, eu já tenho uma reação, ó, simplesmente em 2 etapas. Tudo bem? E não importa quantas etapas foram geradas novamente depois, o importante é que, se você pode observar aqui, o balanço energético geral dessa etapa em vermelho, ó, ele ainda é menor
que o balanço energético dessa etapa em roxo, que foi a anterior. Então o catalisador ele vai acelerar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Ele pode propor uma rota reacional nova? Pode. Tudo bem? Pode, mas ele também pode participar de outras formas dentro dessa reação. O importante é que no final da reação, o catalisador ele tem que ser constituído como ele estava antes. Tá? Então ele não vai participar da reação, ele não vai ser consumido e nem decomposto, ele tem que estar inteiro. Tudo bem? No fim. Tranquilo? Beleza? E aqui, galera, ó, só para a gente fechar, é um exemplo utilizado nos catalisadores dos carros. Tá? Então, para que a gente possa favorecer a formação e a conversão de espécies oxigenadas, como por exemplo do tipo NOx ou do tipo CO, tudo bem? A gente, por exemplo, favorecer a conversão de moléculas em moléculas como por exemplo o NO2 ou moléculas como o CO2, que apesar de ainda ser problemático para o efeito estufa, né, para o aquecimento do planeta como um todo, digamos assim, o CO2, ele ainda é menos tóxico que o CO. Então, nos carros, nos catalisadores, o que acontece é que essas moléculas, elas vão ser... Desculpa, pessoal, caiu tudo aqui em casa, tá? Mas voltando aqui, nos catalisadores, o que acontece é que essas moléculas elas vão ser adsorvidas na superfície de um metal e esse metal vai diminuir a energia dessas moléculas e vai permitir com que haja a interação de uma com a outra. Então o metal vai fazer um papel de catalisador aqui nesse caso. Então as duas moléculas vão se adsorver e ao se adsorverem elas vão reagir, só que de uma forma energética menor, liberando aí a molécula como um todo. Tudo bem? Tranquilo, galera? Então esse é o papel de um catalisador num carro. Ele vai acelerar esse processo de conversão aqui dessas moléculas que não conseguiram ser convertidas numa queima total. Tudo bem? Esses óxidos aqui. Como que ele faz isso? Adsorvendo as moléculas e ao adsorver ele diminui a energia dessa molécula como um todo e dá a possibilidade que essas moléculas se encontrem sobre a sua superfície, gerando aí o que nós conhecemos como produto. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, espero que todos tenham entendido. Essa é a nossa última aula para fechar essa parte teórica aí. Agradeço a todos a presença, a paciência de todos de assistir os vídeos e é isso aí. Por hoje é só, pessoal.